E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para a nossa aula 12 de Química 1, falar de eletrólise, certo? Fechar a eletroquímica. Vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que é a eletrólise, né? A eletrólise, ele é o processo eletroquímico onde a gente vai ter a passagem da corrente elétrica fazendo com que as reações químicas ocorram, ou seja, a minha reação química ela só acontece porque existe a passagem de uma corrente elétrica que obriga com que essas reações ocorram. Então, dessa forma, esse processo ele não é espontâneo. Eu preciso forçar a barra para a reação acontecer. Diferente da pilha. Na pilha, a gente tem, ou na célula galvânica, né? A gente tem aí um processo espontâneo acontecendo. Por quê? Porque nós temos reações químicas produzindo energia. E essas reações químicas acontecem espontaneamente, naturalmente. Eu não preciso forçar a barra para que elas aconteçam. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre pilha e eletrólise. Na pilha, as reações químicas vão produzir energia. O processo é espontâneo, o ΔE é positivo. Na eletrólise, as reações químicas vão ser produzidas devido à passagem de uma corrente elétrica, tá? Ou seja, eu dependo da passagem da corrente para fazer com que a reação aconteça. Então, o processo ele não é espontâneo, e o ΔE logo é negativo, é menor que zero, tá? Outra diferença que a gente tem aí entre pilha e eletrólise é o sinal dos eletrodos, tá? A gente viu lá em pilha que o ânodo ele tem um sinal negativo, né, em pilha, e o cátodo tem um sinal positivo. Na eletrólise é o contrário, o ânodo ele vai ter um sinal positivo e o cátodo vai ter um sinal negativo. Lembrando que são sinais que vão só representar o tipo de processo que está acontecendo, tá? É através do sinal do eletrodo que eu consigo determinar se o meu sistema é um sistema de célula galvânica, de pilha, ou se é um sistema de eletrólise, tá bom? Está trabalhando um sistema eletrolítico. Beleza? Então, eu olho lá o meu eletrodo, o elétron está saindo de qual eletrodo? Está saindo do eletrodo aqui da direita, digamos, né? Então, esse eletrodo da direita vai ser o meu ânodo, é da onde saem os elétrons, porque a gente sabe que no ânodo sempre vai ocorrer o quê? A oxidação. Não importa se é pilha ou se é eletrólise, no ânodo sempre vai ocorrer a oxidação e no cátodo sempre vai ocorrer a redução, tá bom? Aí eu olhei, tá saindo o elétron do ânodo, beleza. Aí eu olho o sinal daquele ânodo. Ele é positivo ou é negativo? Se o meu ânodo for negativo, quer dizer que eu tenho uma pilha. Se o meu ânodo for positivo, quer dizer que eu tenho um processo de eletrólise, tá? A mesma coisa o cátodo. A mesma analogia serve para o cátodo. Tudo bem? Tudo bem, né? Nós temos aí dois tipos de eletrólise. Nós temos a eletrólise aquosa, quando a gente tem o eletrólito, o nosso sólido, né, o eletrólito, solubilizado ali em água, e aí a gente bota os eletrodos lá no sistema e vai aplicar a corrente, tá bom? Então, a gente pega um eletrólito, coloca em água, faz uma solução, coloca os eletrodos e aplica a corrente, uma eletrólise aquosa. A gente também pode ter a eletrólise do tipo ígnea, que a gente vai trabalhar o nosso eletrólito fundido, então a gente não tem água no meio, tem só o nosso eletrólito na fase líquida, tá? Que a gente vai ver aí especificamente os dois tipos de eletrólise, os dois tipos de processo, tá bom? Bom, então vamos começar aí pela eletrólise aquosa. Como é que vai ocorrer a eletrólise aquosa? Ela vai ocorrer quando eu pego o meu eletrólito e vou botar ele em uma solução aquosa, ou seja, eu vou solubilizar ele em água. Então, digamos aí, se eu tiver o meu eletrólito que eu estiver fazendo a eletrólise é o NaCl, eu pego o meu NaCl, que é um sólido, né, cloreto de sódio, é um sólido. Eu pego o cloreto de sódio, solubilizo ele em água e faço a minha eletrólise ali naquela solução aquosa, uma eletrólise aquosa, tá? A gente vai ter o quê? Nessa solução aquosa, a gente vai ter tanto os íons
do eletrólito, que é o NaCl, então a gente tem o Na+, e o Cl-, mas a gente também vai ter os íons da água, né? Porque a água ela também vai produzir os íons. Quais íons que a água produz? A autoprotólise da água ou autoionização da água, né? Vai produzir o íon H+, e o íon OH-. Então, vamos lá. Na eletrólise aquosa, nós vamos ter 2 cátions e 2 ânions. Esses 2 cátions, eles vão competir para descarregar. E os 2 ânions também vão competir para descarregar. Descarregar, como assim descarregar? Tanto o cátion como o ânion, eles vão querer ficar com carga zero. Então, o cátion, né, o cara que está positivo, como ele já está com carga positiva, a tendência dele é receber elétrons para neutralizar essa carga positiva dele. Receber elétrons. Recebimento de elétrons ocorre aonde? No cátodo, é onde ocorre a redução. Então, a gente sabe que o cátion vai descarregar aonde? No cátodo, aonde ocorre a redução, tá? Já os ânions, eles vão querer descarregar, vamos lá, eles já têm a carga negativa, eles já têm excesso de elétrons. Para eles ficarem neutros com carga zero, eles vão perder esse excesso de elétrons. É uma oxidação, perda de elétrons. Então, os ânions, eles vão descarregar em qual eletrodo? No ânodo, que é onde ocorre a oxidação, beleza? Beleza, eu preciso decorar isso tudo? Não, eu preciso entender. No cátodo ocorre redução, no ânodo ocorre a oxidação. Se o meu íon é um cátion, é um íon positivo, para ele ficar neutralizado, ele precisa receber elétrons, reduzir. Vai descarregar onde? No cátodo. O ânodo e o ânion. O ânion ele está com excesso de elétrons, ele tem carga negativa, então ele vai querer perder esse excesso de elétrons para ficar neutro, né? Então, onde que ele vai descarregar? Aonde ocorre perda de elétrons, que é no ânodo, beleza? Ah, mas o ânion vai para o ânodo, cara. Vocês podem usar o macete para decorar o que vocês quiserem, mas eu acho que entender é melhor, tá? Por quê? Porque chega na hora da prova, vai ficar nervoso e vai esquecer, porque decorou, não entendeu. Beleza? Beleza. Bom, sabendo que nós vamos ter 2 cátions e 2 ânions e que esses cátions e esses ânions vão competir para descarregar, a gente tem uma tabelinha, que é uma tabela que vai dar para a gente... Deixa eu só puxar aqui, peraí. Tá. Essa tabelinha vai informar para a gente a prioridade de descarga. Ou seja, a prioridade, a facilidade que o meu íon vai ter para descarregar, tá? Essa facilidade, ela tá aumentando aqui, ó, da esquerda para a direita. Isso quer dizer que o pessoal aqui da direita tem mais facilidade e o pessoal da esquerda tem menos facilidade. Ou seja, se eu tiver 2 íons lá, 2 cátions, digamos assim, eu tenho o zinco mais 2 e o magnésio mais 2 lá competindo. Quem é que vai descarregar? Quem é que vai ter a prioridade? Vai ser o zinco mais 2, porque ele tem mais facilidade, certo? Se eu tiver lá 2 ânions, digamos que eu tenho aí um íon cloreto e uma hidroxila. Quem é que vai descarregar? O íon cloreto, porque tem mais facilidade. Então, eu preciso decorar essa tabela? Sim, precisa decorar. Então, como que eu faço para decorar essa tabela? Eu vou do mais difícil para o mais fácil, tá? Quais são os mais difíceis de descarregar? Metais alcalinos terrosos e alumínio. Depois vem o hidrogênio e o que sobrar é fácil, tá? Metais alcalinos, família 1A, 2A e alumínio. Esses são os mais difíceis. Depois hidrogênio e aí todo o resto que sobrar de cátion é fácil de descarregar, tá? Em relação aos ânions, ânions oxigenados, tudo que for oxigenado, ó, SO4, NO3, tudo que for oxigenado, ânions oxigenados são difíceis de descarregar. E o íon fluoreto. Também é difícil de descarregar, tá? Ele não vai querer perder esse elétron com facilidade, é difícil de descarregar ele, beleza? Então, os ânions oxigenados e o íon fluoreto são difíceis de descarregar. Depois vem a hidroxila e o que sobrar de ânion
descarrega muito fácil. Beleza? Então, repare aqui que no meio do caminho estão quem? Os íons da água, tá? Os íons da água estão no meio do caminho. Beleza? Então, essa tabelinha aqui bonitinha tem que decorar? Tem que decorar, tá? Beleza. Então, vamos observar aqui esse exemplo, né? A gente tem uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, com água, tá? Pega lá o sal de cozinha sólido, mistura com água, coloca os 2 eletrodos e para aplicar a eletrólise, né? Então, nós vamos ter aqui o cátodo, que é onde ocorre a redução. Como é um processo de eletrólise, o sinal dele é negativo, né? E nós temos aqui o ânodo, que é onde ocorre a oxidação. Como é um processo de eletrólise, ele é positivo, tá? Ao contrário da pilha, que os sinais mudam. Os processos não mudam. No ânodo continua havendo a oxidação, no cátodo continua havendo a redução. O que mudou foi o quê? Só o sinal para distinguir o processo. Eletrólise da pilha, né? E aí, como nós temos aí NaCl, nós temos o cátion Na+, e, do cloreto de sódio, né? E o cátion H+, da água. E os ânions, nós vamos ter o Cl- e o OH-. Esses 2 ânions vão competir para descarregar, né? Como eles são negativos, eles vão perder elétrons para ficar neutros, então eles vão sofrer o processo de oxidação, consequentemente eles vão querer descarregar no ânodo, tá? Então a gente tem que saber quem é que vai descarregar, quem vai ter a prioridade, de acordo com a facilidade. O mais fácil é o que descarrega, né? A gente vai ter 2 cátions que vão querer descarregar, como eles... que vai ser o Na+ e o H+, né? Como eles estão positivos, para ficar neutros, eles vão ganhar elétrons, logo eles vão sofrer redução e isso ocorre no cátodo. Beleza? Beleza. Então, como é que ficaria aqui a gente descobrindo a reação, as semi-reações que ocorrem no ânodo e no cátodo? O tipo de processo, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor e a reação global da eletrólise, né? Vamos lá. Eu tenho aqui o NaCl, a primeira coisa que eu faço é separar os íons, Na+ e Cl-, quando eu coloco em água. E eu tenho os íons da água aqui, da autoionização da água, H+ e OH-. Quem são os cátions? Os cátions são Na+ e H+, certo? Lá naquela tabela, quando a gente viu na tabela de prioridade, quem tem maior dificuldade para descarregar? Não são os metais alcalinos, alcalinos terrosos, alumínio e depois vem o hidrogênio? O sódio é um metal alcalino, então ele não tem facilidade, o hidrogênio tem maior facilidade. Logo, quem vai descarregar é quem? É o hidrogênio, tá? Beleza. Em relação aos ânions, quem são os ânions que nós temos? O Cl- e o OH-, certo? Certo. Vamos lá. Quem é que tem dificuldade para descarregar? Todo mundo que tem oxigênio, no caso assim, os ânions oxigenados primeiro, e o íon fluoreto. Depois vem a hidroxila e depois vem os demais ânions, ou seja, o Cl- ele entra ali nos demais ânions, né? Então, ele tem uma facilidade maior para descarregar. Consequentemente, ele vai descarregar na frente da hidroxila. Então, é referente a esses 2 íons que a gente vai montar as nossas semi-reações e a nossa reação global da eletrólise, né? Então, nós temos aí o H+, um H+, vai ganhar elétron. Só que lembra, o hidrogênio, quando ele se neutraliza, ele vai formar o gás hidrogênio. Ele não está sozinho, são 2 átomos que compõem o gás hidrogênio. Não é H2? É H2, então eu tenho que ter 2 H+, certo? Quantos elétrons eu vou precisar para neutralizar essas 2 cargas positivas? Ó, são 2 cargas positivas, é 2 vezes mais 1 dá mais 2, né? Eu preciso de quê? De 2 elétrons, de um menos 2, né? Esse menos 2 é representado como? Mais 2 elétrons. E por que eu coloquei esses mais 2 elétrons aqui no reagente? Porque esse aqui
tá dando mais 2, aqui tem que dar menos 2, porque mais 2 com menos 2 tem que dar 0, que é a carga do hidrogênio molecular, certo? Mais 2 do íon H+, com menos 2 do elétron, dá 0. Então, na região dos reagentes, a carga está dando quanto? 0. Logo, na região dos produtos, dá também quanto? Está dando 0. Beleza? Beleza. Lembra, a quantidade de carga tem que ser igual dos dois lados. Beleza, a gente já montou aí a semi-reação do cátion, certo? Certo. Agora, como é que fica a reação do ânion, né? A reação do meu ânion vai ficar o quê? O ânion que vai descarregar é o Cl-. Quando ele ficar neutro, vai se transformar num gás também, né? Que gás? O Cl2, lembra? A metal também não vem sozinho, né? Então, são 2 cloros, logo eu tenho que ter 2 íons H+, 2 íons Cl-. Vamos lá. Do lado do reagente, tem 2 cargas negativas. 2 vezes menos 1, menos 2. Do lado do produto, só com o cloro neutralizado, a carga é 0. Então, aqui ó, tem que ter 2 cargas negativas, 1 menos 2. Logo, esse íon cloreto, cada íon cloreto está perdendo 1 elétron. São 2 elétrons no total que estão sendo perdidos, porque eu tenho 2 íons cloreto. Certo? Certo. Né? Aí eu tenho que olhar, depois que eu vi direitinho, eu olho se a quantidade de elétrons que está sendo perdido, que está sendo recebido, né, na redução, aqui é onde está ocorrendo o quê? A redução, né? É igual à quantidade de elétrons que está sendo perdido, ou seja, na oxidação. É igual? É. 2 elétrons dos dois lados, então eu posso cortar. Cortei, agora eu somo. O que está na região dos reagentes fica na região dos reagentes, certo? H+ e Cl-. E o que está na região dos produtos fica na região dos produtos. Bonitinho, beleza? O que eu sei? Eu sei que quem vai sofrer a oxidação é quem? É o Cl-. Quem vai sofrer a redução é quem? É o H+. Ou seja, o H+ está sofrendo redução, vai descarregar onde? No cátodo. O Cl- está sofrendo oxidação, vai descarregar no ânodo. Beleza? Quem é o agente oxidante? Quem é o agente redutor aí? O agente oxidante é aquele que provoca a oxidação. Sofre o quê? A redução. É a água, porque o H+ faz parte da água. Certo? Quem é o agente redutor? O agente redutor vai ser referente àquele cara que está provocando a redução. Ele mesmo está sofrendo o quê? Oxidação. Quem é que está sofrendo oxidação? Não é o Cl-? É. Então, ele não faz parte do NaCl? Faz. Então, o agente redutor é o NaCl. Beleza? Beleza. Exercício. Tá? Vamos lá. Ó. Para a eletrólise aquosa do sulfato de cobre 2, indique os íons que competem para a redução, os íons que competem para a oxidação, o produto obtido em cada eletrodo, a reação global da eletrólise, que é o que a gente já fez ali, né? Agora a gente vai continuar fazendo aqui para o sulfato de cobre 2. Tem que saber montar, né? Vamos lá. O que a gente tem? A gente sabe que a eletrólise aquosa tem água e sulfato de cobre 2, a formulazinha é essa aqui, né? A gente separa os íons do sulfato de cobre 2. Quais são? Cobre mais 2 e o íon sulfato. E a água? H+, OH-. Quais são os íons que vão competir? Vamos lá. Nós temos quais são os cátions? Cobre mais 2 e H+. E os ânions? SO4 menos 2 e OH-. Bom, quem vai ter então, os íons que vão competir, no caso, na letra A, ele perguntou o quê? Para a redução, para receber elétrons. Quem são? São os cátions, são os caras que são positivos, né? Então, os íons que vão competir para redução é o cobre mais 2 e o H+. Na letra B, ele pediu os íons que vão competir para a oxidação, para perder os elétrons, né? Ou seja, eles já têm elétrons, eles vão querer perder. Quem são? São os ânions, né? O SO4 menos 2 e o OH menos.
Então, já respondemos a letra a letra B, tá? Então, continuando. Agora, a gente precisa saber quem é que de fato vai descarregar. Em relação ao cátion, o que eu sei? Vamos lá, do mais difícil para o mais fácil. Metal alcalino, alcalino terroso, alumínio, hidrogênio e o que sobrar. Ou seja, o cobre está onde? No que sobrar. Então, o cobre ele tem mais facilidade para descarregar do que o hidrogênio. Logo, ele é que vai descarregar, tá? Em relação ao ânion, quem é que vai descarregar? Vamos lá, do difícil para o fácil. Íons oxigenados, fluoreto, hidroxila e depois o que sobrar. Só que o SO4 ele é um íon oxigenado, ele não tem facilidade, a hidroxila tem mais facilidade que ele. Então, quem vai descarregar é a hidroxila, tá? Montando aqui a semi-reação, as semi-reações, a gente tem aqui que o cobre mais 2, ele vai fazer o quê? Ele vai querer ganhar elétrons. Quantos elétrons? 2 elétrons, para se tornar um cobre 0. Beleza. Essa reação aqui é uma reação que não é muito imediata, vocês não precisam decorar ela, tá, gente? Isso aqui, geralmente, quando precisa montar o problema, ele fornece esse tipo de reação aqui, tá? Da hidroxila. A primeira reação não, é uma reação imediata que vocês conseguem montar facilmente, mas as reações com a hidroxila, se for o caso de precisar usar, eles dão, tá bom? Não precisa decorar isso não. Bom, então o que eu sei? Eu sei que a minha hidroxila ela vai se transformar em O2 e água, tá? E a proporção aqui são 2 hidroxilas, é uma carga menos 2. Reparem o seguinte, na região dos reagentes eu tenho uma carga menos 2. Na região dos produtos, eu tenho 0 do oxigênio e a água, ela dá, total da água é quanto? É 0, né? Se eu for somar todas as cargas, dá 0, neutro. Então, aqui no lado dos produtos, eu tenho que ter um menos 2 elétrons para poder ficar igual a quantidade de carga do reagente do produto ser a mesma, certo? Beleza. Aí eu olho para ver se a quantidade de elétrons que está sendo perdido é a mesma que está sendo recebido. São 2 elétrons, então eu posso cortar e calcular aí a reação global, certo? Tudo que está na região dos reagentes fica na região dos reagentes. Tudo que está na região dos produtos fica na região dos produtos. Beleza? O que eu sei? Eu sei que o cobre mais 2, ele está recebendo elétrons. 2 elétrons. Ele está sofrendo o quê? Redução. A redução ocorre aonde? No cátodo. Então, ele está sofrendo a redução no cátodo, certo? E o OH-. O OH- está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, ele está sofrendo o quê? Oxidação. Ou seja, ele vai descarregar onde? No ânodo, porque é no ânodo que ocorre a oxidação. Tá? E foi isso, ele perguntou aqui na letra C, o produto obtido em cada eletrodo. Então, a gente sabe aqui, ó, que no cátodo, a gente vai ter no cátodo, a gente vai ter o processo de redução acontecendo, né? Então, quem é que vai ser produzido aí no cátodo? Vai ser o cobre 0, né? E no ânodo, que é onde ocorre a oxidação, a gente vai ter meio de O2 e água sendo produzidos. Ou seja, a gente vai ter um gás, a gente consegue ver desprendimento de gás ali no ânodo, a gente consegue até identificar o ânodo, porque vão formar bolhas. Então, a gente sabe aonde está ocorrendo aí, qual eletrodo que está trabalhando como ânodo e qual eletrodo que está trabalhando como cátodo, né? Beleza. Então, aqui, ó, no cátodo cobre, no ânodo um meio de oxigênio e água. Na letra D, ele pediu a reação global da eletrólise. Aí, a resposta já está aqui, ó, que a gente fez aqui, a reação global, tá? Beleza? Beleza. Tranquilo, né? Então, o que eu preciso saber na eletrólise aquosa? Quais são os... Eu sei que a água vai liberar H+ e OH-, e tenho que ter o meu eletrólito lá. Quando eu colocar na água, os íons da água vão competir com os íons do eletrólito para descarregar. Então, eu tenho que olhar lá naquela minha tabela, quem vai ter mais facilidade para descarregar, e a partir daí eu monto todo o meu sistema. Beleza? Beleza.
A eletrólise aquosa. E na eletrólise ígnea, o que é a eletrólise ígnea? A eletrólise ígnea é quando eu pego meu sistema, faço lá a minha eletrólise, só que agora eu não tenho água no meio, eu tenho o meu eletrólito no estado líquido, ou seja, eu fundi o meu eletrólito, tá? Quando eu fundo, eu passo o meu eletrólito do estado sólido para o estado líquido, eu estou liberando os íons, né? Eu estou tirando os íons lá da rede cristalina, estou liberando eles para eles se movimentarem, consequentemente a gente vai ter aí a condução da corrente elétrica, né? A corrente elétrica ela vai poder se movimentar, ela vai ser conduzida. Para ter condução de corrente elétrica, para ter corrente elétrica a gente precisa ter portador de carga. E o portador de carga quem é? Quem é que tem carga para portar? É o íon. A gente precisa ter portador de carga livre para se movimentar. Porque não adianta ele estar preso. Se ele está preso, ele não se movimenta. Se ele se movimenta, não se movimenta, ele não vai portar nada, ele não vai transportar, certo? Não vai ter transporte, beleza? Então, por que eu fundo o meu eletrólito? Para liberar os íons, para que eles sejam meus transportadores de carga, para poder movimentar, haver essa transferência de carga aí dos elétrons, né? Tudo bem? Tudo bem, né? Então, continuando. Aqui nesse sistema, nesse meu exemplo, eu peguei o mesmo NaCl que eu fiz lá com a eletrólise aquosa, também vou fazer aqui a eletrólise ígnea com NaCl. Só que a diferença é que eu vou pegar esse NaCl e vou derreter ele, vou tacar fogo nele e vou derreter ele. Tá? Eu vou liberar quais íons quando eu faço aí um aquecimento, né? Quando eu aqueço, aqui eu poderia até ter colocado aqui, aquece, né? Quando eu aqueço ele, eu libero o quê? O Na mais no estado líquido, né? E o Cl-, tá? Botei líquido aqui porque o Na está fundido, então está no estado líquido, beleza? Beleza. Bom, então, como eu só tenho Na e Cl-, eu só tenho um cátion e um ânion. Não tem competição, só tem eles lá e eles é que vão descarregar, tá? Então, o que eu sei? Eu sei que se o Na+, ele vai descarregar, ele vai tender a ficar o quê? Neutro. Vai virar Na zero. Toda vez que eu descarrego, eu fico neutro. Tudo bem? O Cl-, ele vai descarregar e vai virar o quê? Cl2, que tem carga quanto? Zero. Tá? O Na+, para ele ficar zerado, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ganhar um elétron, porque ele está deficiente de elétron. Então, ele vai receber um elétron para ficar zerado. Reparem, mais um do Na+, com menos um do elétron, dá quanto? Dá zero. Então, o reagente, a soma das cargas dos reagentes está dando quanto? Zero. E a carga do produto está dando quanto? Zero. Então, tudo bonitinho, né? Ele está sofrendo o quê? Redução. Tá recebendo elétron. Se ele está recebendo elétron, isso vai ocorrer aonde? No cátodo. É no cátodo que ocorre redução. Então, o Na+ descarrega onde? No cátodo. É para onde os elétrons estão indo, né? Beleza? E o Cl-? O Cl-, vamos lá. O Cl-, quando ele descarregar, ele vai virar Cl2. Ele é um metal, ele vira um gás, né? Então, eu tenho que ter também aí, ó, 2 íons Cl-, tá? Porque eu tenho 2 átomos de cloro, então tem que ter 2 íons de cloro para virar esse gás cloro, beleza? Beleza. Se o meu cloreto está com excesso de elétrons, ele vai perder elétrons. Eu tenho 2 elétrons sendo perdidos, logo esses elétrons eles estão aqui nos produtos. Vamos lá para ver se a soma das cargas está dando igual no reagente, no produto. Gente, a soma das cargas tem que ser igual nos reagentes e nos produtos. Não é que a soma das cargas tem que ser zero sempre, não. Tem que ser igual. Então, reparem que aqui em cima deu zero dos dois lados. Mas aqui embaixo, para o cloreto, não vai dar zero, vai dar menos 2. Ó. Reagente está dando menos 2. E produto, se eu somo zero com menos 2, dá menos 2. Tá bom? Isso é muito importante. Beleza. Beleza. Eu sei que o íon cloreto está perdendo elétron, sofrendo oxidação. A oxidação ocorre aonde? No ânodo, que é onde ele vai descarregar no ânodo, né? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu botar minha caneta aqui. Como é que vai ficar o processo aqui? Bom,
Eu tenho o Na+, virando Na0, minha reação de redução e minha reação de oxidação. Tem que olhar para ver se a soma os elétrons que estão sendo recebidos em quantidade está igual ao que está sendo perdido. No caso, o sódio ele está recebendo um elétron e o cloro tem um total de 2 elétrons sendo perdidos. Então, eu tenho que fazer ser igual, porque não está igual, né? Lembra, eu não posso criar elétron do nada e também não posso mandar elétron para o além, tá bom? Ele não sai do além nem vem do além, tá bom? Ele tem que, a quantidade que é recebida tem que ser igual à quantidade que é doada, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar a reação de cima, que é a do sódio, por 2. Quando eu multiplico essa reação por 2, vai ficar assim, ó. 2Na+, mais 2 elétrons, dando 2Na0, né? Aí a quantidade de elétrons que foi recebida e perdida está igual, então eu posso cortar e fazer o balanço de cargas aqui, né? Fazer a soma, né, na verdade, das reações. Então, tudo que está na região dos reagentes fica nos reagentes, certo? Ou seja, 2Na+ e 2Cl-, 2Cl- nos reagentes. Tudo que está nos produtos fica nos produtos. Quem está nos produtos? 2Na0 e cloreto e Cl2, né? Então, essa é a nossa reação global, tá? Tudo que vale em relação à variação do ΔE para pilha vale para eletrólise também. Ou seja, se eu multiplico a minha reação, a minha semi-reação por 2, o que vai acontecer com ΔE? Nada, tá? Agora, se eu inverter a minha reação, o que acontece com ΔE? Eu inverto o sinal, tá bom? É isso. A mesma coisa que em relação às regras de ΔE que eu aplico em pilha, eu aplico em eletrólise também, tá bom? Não muda nada, só mudou é que um é espontâneo e o outro não é, tá bom, gente? Bom, então o que eu sei? Eu sei que quem está sofrendo a oxidação é quem? É o Cl-. Quem está sofrendo a redução é quem? É o Na+. Repare que como aqui é uma eletrólise ígnea, o agente oxidante, o agente redutor, vai fazer parte do mesmo composto, né? Então, quem vai provocar a oxidação aqui? O agente oxidante é o Na+, e quem vai provocar a redução é o Cl-. Aqui não tem como falar que o NaCl ou o NaCl, entendeu? Que é o mesmo composto, beleza? Bom, exercício. O alumínio é obtido industrialmente pela eletrólise ígnea da alumina, a L2O3. Indique a alternativa falsa, olha que é a falsa, tá? O íon alumínio sofre redução, a gente vai analisar um a um, tudo bem? Vamos lá, calma. Primeiramente, como ele quer que eu veja se o alumínio vai sofrer redução, se a gente tem oxigênio sendo liberado no ânodo, se o alumínio ele é produzido no cátodo, o metal alumínio se ele é o agente oxidante, se o íon O2- sofre oxidação. Ou seja, eu vou ter que montar todo aquele sistema das reações e tal, bonitinho, para poder responder isso aqui, senão eu não consigo, tá bom? Então, quais são os íons que a gente vai ter? A gente pega a L2O3, separa ele, derreteu. Vai liberar quais íons? 2 íons alumínio mais 3 e 3 íons O-2, tá? Aí, eu pego aqui só o meu íon de interesse, né, que é o alumínio mais 3. Ele vai descarregar, vai virar alumínio 0, né? O metal, ele descarrega, fica o metal neutro aqui, né? 0. O meu íon metálico fica metal 0, tá? Minha espécie metálica. Beleza. Se o alumínio ele era mais 3, para ele ficar 0, ele tem que fazer o quê? Ganhar 3 elétrons. Então, está representado aqui, ó. Soma das cargas, mais 3 com menos 3 dá 0, na região dos reagentes. Na região dos produtos está dando quanto? 0. Então, fizemos tudo certo, graças a Deus. Né? E aqui do oxigênio, vamos lá, o oxigênio quando ele descarregar, ele vai virar O2, que é a espécie mais estável, né? Gás oxigênio. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio nos produtos, eu tenho que ter 2 átomos de oxigênio nos reagentes, certo? Então, é 2O2-. Quantos elétrons vão ser perdidos por esses
ânions aqui do oxigênio? 4 elétrons no total, né? Porque 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, são 4 elétrons sendo perdidos. Beleza? A soma das cargas a quantidade de elétron perdido é igual à quantidade de elétron recebido? Não, tem que fazer C. Como faço C? Multiplico cruzado. Então, eu vou multiplicar em cima por 4, né? Porque eu tenho 4 elétrons embaixo, então em cima eu multiplico por 4. E embaixo eu vou multiplicar por 3, porque eu tenho 3 elétrons em cima. Beleza? Porque aí vai dar quanto? Vai dar 12, né? Arrumando aqui, ficou como? A reação de cima, todo mundo multiplicado por 4. A reação de baixo, todo mundo multiplicado por 3. Quantidade de elétrons recebidos igual a quantidade de elétrons perdidos. Posso cortar? Posso querer. Certo? A região dos reagentes, tudo que está na região dos reagentes. E nos produtos, tudo que está nos produtos. Certo? Então, alumínio mais 3, oxigênio menos 2. Alumínio 0, oxigênio 0. Região dos produtos. Beleza? Beleza, tá? Então, o que eu observo? Quem é que sofreu oxidação? Quem é que perdeu elétrons? O oxigênio. Quem é que sofreu redução? Quem é que ganhou elétrons? O alumínio. Certo? Quem é um agente redutor? É o oxigênio. O2 menos. Quem é um agente oxidante? O alumínio mais 3. Tá? Se a gente for lá responder as perguntinhas, ele quer saber a alternativa falsa, né? Espera aí, vamos voltar. O íon alumínio sofre redução. Sofre redução? Ó, sofre redução. Letra A é correta, então não é essa a resposta. O gás oxigênio é liberado no ânodo. Qual é a reação que a gente tem no ânodo? Reação de oxidação. Então, a gente vai ter o quê? Esse O2 sendo produzido aonde? No ânodo, que é quem está sofrendo oxidação, não é o oxigênio menos 2? Então, o O2 zero, ele está sendo produzido no ânodo, então essa também está verdadeira. O alumínio é produzido no cátodo. Não é no cátodo que ocorre redução? Não é o alumínio mais 3 que está sofrendo redução para produzir o alumínio zero? Então, o alumínio é produzido no cátodo. Tá correto. Letra D. O metal alumínio é um agente oxidante. Não. O metal alumínio não é o agente oxidante. Porque quem é o metal alumínio? Não é o Al0? O Al0 é o metal alumínio. Quem é o agente oxidante é o íon alumínio mais 3. Tá? É ele que vai provocar a oxidação. Beleza? É ele que vai provocar a oxidação. É o íon alumínio mais 3. Tá aí a pegadinha. Não é o metal alumínio. O metal alumínio é o alumínio com carga zero. Tá bom? Beleza. Então, a letra D que é a falsa. Mas vamos ver a letra E para ter certeza. O íon O2- sofre oxidação. O íon O2- sofre oxidação. Então, letra D. Ok? Ok. Bom, sabendo disso, essa é a parte tranquila, né? Façam exercícios. Vamos para a parte estequiométrica. Estequiometria na eletrólise ígnea. A gente não trabalha estequiometria na eletrólise aquosa, tá? A gente trabalha estequiometria na eletrólise ígnea. Beleza? Qual é o passo a passo para a gente trabalhar a estequiometria na eletrólise ígnea? Primeiramente, eu preciso calcular o quê? Calcular a carga elétrica, a quantidade de carga que está envolvida no processo. Eu preciso saber essa quantidade de carga, tá? Então, a quantidade de carga, como é que eu faço para calcular a quantidade de carga? Que a gente chama de Q, tá? A unidade de medida dela é em Coulomb, que é o C, né? Czão de Coulomb, tá? Para calcular a quantidade de carga, eu vou usar a fórmula do kit, que é igual a I vezes T. I é a corrente, que é dada em ampere, e T é o tempo que é dado em segundo. É em segundo? Se não tiver em segundo, o que eu faço? Converto para segundo, tá bom? Tem que ser em segundo, beleza? Porque esse Coulomb é o quê? Ampere vezes segundo, ampere segundo. Então, Coulomb é essa unidade de medida. Bom, então depois que eu calculei a quantidade de carga, eu vou fazer uma relação estequiométrica com o número de mols
envolvidos no processo e o metal que me interessa, tá? Porque geralmente eu estou interessada no metal que vai ser depositado ali no meu cátodo, né? O metal ele vai sofrer redução, vai receber elétron. Então, geralmente a gente está interessado no metal produzido no cátodo, tá bom? E aí, como é que eu faço essa estequiometria? Eu vou relacionar o número de mols de elétrons que eu tenho com a constante de Faraday, que é 96.500 Coulomb. Então, reparem, eu consigo montar uma estequiometria. Se eu calculei o kit aqui, eu consigo fazer uma relação estequiométrica com o número de mols e a proporção toda, que a gente vai ver daqui a pouco como é que faz. Tá bom? Mas o que eu tenho que saber aqui? Que 1 mol de elétrons, a cada 1 mol de elétrons eu tenho uma quantidade de carga de 96.500 Coulomb. Isso é constante de Faraday, tá? Como é que fica isso na aplicação? O que eu sei? Vamos lá. A massa atômica de um elemento é 119 U. O que? Unidade de massa atômica, tá? O número de oxidação desse elemento é mais 4. Qual é a massa depositada desse elemento quando se fornece na eletrólise 9.650 Coulomb? Aí ele deu aqui a constante de Faraday. Bom, para nossa felicidade, o problema já me deu a quantidade de carga que ele está aplicando. Então, eu não vou precisar aplicar o kit. Eu já vou direto para a parte que me interessa, que é a parte estequiométrica, né? Ele já me deu a quantidade de carga. Se ele não tivesse me dado a quantidade de carga, ele teria que me fornecer o quê? A corrente e o tempo, para eu poder calcular, beleza? Então, o que eu sei? Eu sei que o meu metal de interesse ele tem uma carga mais 4 e ele vai virar o meu metal aqui 0, né? Para isso, ele tem que fazer o quê, gente? Eu tenho que saber montar essa reação aqui bonitinho, ó. Meu metal que tem carga mais 4, ele vai ganhar 4 elétrons, né? Mais 4 com menos 4 dá 0. E o meu metal aqui, ó, meu íon metálico e o meu metal aqui neutro, né? O meu íon metálico, ele vai ganhar 4 elétrons para se transformar no meu metal aqui mesmo, com carga 0. Beleza. Ele disse que a quantidade de cargas que foi aplicada foi 9.650 Coulomb e deu a massa molar também aqui do meu elemento, 119 gramas por mol. Então, o que eu observo aqui de acordo com essa reação química? Eu vou fazer uma relação da proporção estequiométrica do número de elétrons que eu tenho aqui, número de mols de elétrons, com o número de mols do meu metal, que é o que me interessa. É isso que eu vou relacionar, então. A quantidade de elétrons envolvidas no processo com a quantidade de produto metálico que eu estou produzindo. É isso que eu vou fazer, só isso, tá? E como é que eu faço isso? Vou colocar aqui em cima, na primeira linha da regra de 3, o número de mols que eu tenho na reação com a constante de Faraday. Beleza? Então, aqui, ó, esse número de mols, eu sei que eu tenho quantos mols de elétrons, de acordo com a reação química. Eu tenho 4 mols de elétrons, certo? E eu tenho 1 mol de metal. Eu sei que 4 mols de elétrons vezes a minha constante de Faraday, que é o que é constante, né? Estão relacionadas aqui a 1 vezes a massa molar aqui do meu elemento. Né? A constante de Faraday é o quê? 96.500 Coulomb para 1 mol de quê? De elétron. Se eu tenho 4 mols de elétrons, então é 4 vezes 96.500 Coulomb, né? Da mesma forma que eu tenho 119 gramas para 1 mol de metal, só que eu só tenho 1 mol de metal, então aqui é só 119 em cima, tudo bem? Lembra, regra de 3, na parte de cima é sempre o que é constante, tá? E na parte de baixo é a quantidade de carga que o problema me forneceu. Está relacionado com o quê? Com a massa que eu quero descobrir, beleza? Com isso, eu faço essa regra de 3, multiplico o cruzado e vou obter 2,975 gramas de ar. Letra D, a resposta. Mais um.
Pense duas cubas eletrolíticas ligadas em série, contendo respectivamente cloreto de cromo 3 e nitrato de prata. Fornecendo-se uma corrente de 12 amperes durante 6 minutos, serão depositados aproximadamente. Ele quer saber a massa de cromo e a massa de prata, tá? Então, vamos lá. Quais são os dados do problema? O problema me deu o quê? Me deu os sais que ele vai fazer eletrólise. Se ele quer saber a massa de cromo e a massa de prata, eu vou focar em quem? No cromo e na prata, beleza? Beleza. Ele me deu a quantidade de corrente aplicada, 12 amperes, me deu o tempo, 6 minutos. Posso usar em minuto? Não, tem que usar em segundo, converter, tá? Me deu as massas molares e me deu a constante de Faraday. Beleza. Então, botei aqui todos os dados bonitinhos. Primeira coisa que a gente faz é anotar os dados. Como ele não me deu a quantidade de carga envolvida no processo, tenho que calcular. Como é que eu calculo? Kit. Tá? Eu sei que 6 minutos são quantos segundos? 360. Então, vai ficar o quê? A minha corrente vezes a quantidade de segundos dá 4.320 coulomb. Beleza, então já calculei que a quantidade de carga envolvida no processo. Guardo no coração para poder depois resolver o meu problema, tá? Quais são os íons de interesse? O cromo e a prata. O cromo, eu sei que ele tem carga mais 3. Por que ele tem carga mais 3? Porque ele está aqui, ó, com o CrCl3. CrCl3. O cloreto é menos 3, logo o cromo é mais 3, para poder zerar, né, gente? Isso vocês já sabem. Já estão cansados de saber, mas a gente lembra para ter certeza. E a prata vai ser quanto? Mais 1. Bom, então, o que nós temos? Nós temos o cromo mais 3, ganhando 3 elétrons para virar o quê? Cromo metálico, né? Cromo 0. Né? Então, o que a gente vai relacionar? A quantidade de mols de elétrons envolvidos no processo são 3 elétrons. 3 elétrons com a quantidade em mols de metal que está sendo produzido. 1 mol de cromo. Beleza? O que a gente sabe? A gente sabe que pela proporção estequiométrica, pela constante de Faraday, um mol de elétrons está relacionado a 96.500 coulomb. Só que nós temos quantos mols de elétrons? 3 mols de elétrons. Então, 3 vezes 96.500 coulomb estão para... A gente sabe pela massa molar do cromo que 1 mol de cromo está para 52 gramas. Como nós temos 1 mol de cromo mesmo, então são só 52 gramas de cromo. Da massa molar, esse 52. Nessa parte de cima aqui da regra de 3, é tudo que a gente tem tabelado, digamos assim, né? Na parte de baixo, a gente vai colocar o quê? A quantidade de carga que a gente calculou e vai achar a massa que nos interessa, certo? Resolvendo aí a regra de 3, multiplica cruzada, vai dar 0,7760 gramas de cromo. Então, resolvemos a primeira parte aí da questão. E a segunda parte da questão é a relação com a prata. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a prata, ela tem carga mais 1. Para ela poder virar prata 0, ou seja, prata metálica, ela tem que ganhar 1 elétron, certo? Então, a mesma relação que a gente fez em relação ao cromo, a gente vai fazer aqui com a prata também. A gente sabe que, pela estequiometria, nós temos 1 mol de elétrons, e esse 1 mol de elétrons está relacionado com 1 mol de prata metálica, né? Então, a gente sabe aqui que a constante de Faraday é 96.500 coulomb para 1 mol de elétron, é o que a gente tem, então 96.500 coulomb. A massa molar da prata é o quê? 108 gramas para 1 mol, como nós temos 1 mol de prata, então são 108 gramas aqui de prata na parte de cima. Na parte de baixo da regra de 3 vai entrar o quê? A quantidade de carga que a gente calculou no kit, 4.320 coulomb. E aí a gente vai achar a quantidade aqui de massa da prata, certo? Resolvendo a conta. Ou seja, se a gente for procurar lá, a alternativa é a letra B. Cadê aqui a minha borracha? Não tá aqui.
Bom, então resumindo, o que a gente sabe, o que a gente entendeu até agora? A gente aprendeu que na pilha a gente tem a energia da reação química produzindo o quê? Energia elétrica, que é um processo espontâneo. Então a gente tem a reação química produzindo energia elétrica para a gente. E na eletrólise, a gente tem a energia elétrica ajudando aqui a produzir a nossa reação química, beleza? É um processo não espontâneo. Beleza. Em relação aos eletrodos e aos processos que ocorrem, na pilha, a gente sabe que o cátodo vai ter sinal positivo e nele vai ocorrer o quê? Reações de redução. E o ânodo vai ter sinal negativo e nele vai ocorrer o quê? Reações de oxidação, tá? Na eletrólise, o cátodo vai ter sinal o quê? Negativo, o contrário da pilha. Mas o processo é o quê? O processo é o mesmo, ocorre redução, tá? E na eletrólise, o ânodo vai ter sinal o quê? Positivo, ao contrário da pilha. Mas o processo é o quê? É o mesmo, ocorre a oxidação. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Com isso a gente fecha a eletroquímica e até a próxima aula, onde a gente vai começar a parte de cinética. Beijos!